Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa nova aula de matemática, né, para concurso. E como eu falo sempre, estou focando na banca UPE, né, porque é uma banca muito grande aqui na região e devido a ela ter esse potencial altíssimo para vários concursos, né, principalmente a Polícia Militar de Pernambuco, que é um concurso que quando abre, chama muita gente, né? Pernambuco é um estado grande e populoso, então concursos geralmente acima de 1000 vagas, então eu acho que é muito importante a gente focar em bancas que fazem concursos grandes que chamam a atenção de muita gente, né? A Sebrasp é outra também, recentemente fez a prova da Polícia Militar de Maceió, de Alagoas, né? E é outra banca que a gente também pretende também dar uma focada para outros concursos para frente. Porém, não para agora, porque como eles acabaram de fazer esse concurso, então a gente futuramente pretende fazer um assim, até porque também abrange, atende essa empresa que também é tão forte nessa área de concurso público, né? Mas então, na aula de hoje, eu vou resolver exercício, né? Então, vários exercícios que a gente vai resolver baseado em função do primeiro grau, tá? E aí eu trouxe questões de prova, né? Mais uma vez, para a gente trabalhar. E a primeira questão, que eu estou aqui, vocês estão olhando para ela aqui, é essa questão aí do ônibus. Não é uma questão fácil, mas assim, dá para fazer. Então diz o seguinte: se no ônibus se sentarem 2 passageiros em cada banco, 26 passageiros ficarão de pé. Sentando-se 3 passageiros em cada banco, irá sobrar 2 bancos. Quantos bancos há nesse ônibus? Então, veja só qual é a interpretação. Você entender a interpretação do exercício. Eu estou com a quantidade de pessoas no lado de fora. Bastante. Não sei quantas são. E estou com um ônibus vazio lá dentro. Que eu também não sei quantos passageiros, quantas cadeiras, né, quantos bancos tem esse ônibus. Pensei assim. Pessoal, vamos subindo de 2 em 2 e sentando nos bancos do ônibus. As pessoas aí, ok. Todos foram subindo e ocupando os espaços 2 a 2. Quando essas pessoas fizeram esse ato, 26 pessoas ficaram em pé, né? Aquele povo fica lá no, assim, segurando lá no negócio. Aí, estou eu embaixo e disse assim: vamos apertar um pouquinho aí e vamos colocar 3 em cada banco. 3 passageiros em cada banco. Aí acaba, apertou para cá, outro sentou aqui, sentou mais um. Aí ficou 3 em cada banco. Eu quero que fique exatamente 3 em cada banco. Quando isso aconteceu, eu percebi que 2 bancos lá ficaram vazios. E aí eu quero descobrir quantos bancos, né, ou passageiros, a pergunta foi banco, podia ser passageiro, tem dentro desse ônibus. Essa é a interpretação, né? E perceba que a matemática que eu fiz nisso aí foi dividir. Como assim? Eu dividi a quantidade de passageiros pela quantidade de bancos. Coloquei 2 passageiros em cada banco e teve uma sobra de 26 passageiros. É isso. Aí ele disse, em contrapartida, se eu pegar a quantidade de passageiros dividir a quantidade de bancos, mas não colocar 2, colocar 3, certo? 3, aí vai sobrar 2 bancos. Então eu poderia retirar esses 2 bancos, porque iria sobrar. Essa é a maldade na questão, né? E como sobrou 2 bancos, eu posso retirar os 2 bancos. Então tá aí. Bom, e não sobrou ninguém em pé, ó. Não sobrou ninguém em pé. Quando a gente estava falando de função primeiro grau, que a gente estava falando de estudo do domínio, né? E eu falei da divisão por zero, eu falei sobre isso, né? Quando eu vou multiplicar aqui, para ver a conta direitinho, eu multiplico esse vezes esse, né? Mais esse, tem que dar esse. Então, 2 vezes o divisor, mais o resto, 26, dá igual ao dividendo, que é P. Então, 2 vezes B mais 26 dá igual a P. Beleza. E aqui,
3 vezes B menos 2, tem que ter entre parênteses, porque são dois números aqui, é igual a P. Bom, igual a P aqui, porque não tem, porque aqui é zero, então mais zero não vai alterar em nada. E aí, se você prestar atenção, o que vai ter aqui nessa situação, pessoal? Você vai ter que P é igual a essa situação aqui e que P é igual a essa situação. Mas como P representa a quantidade de passageiros e são iguais, né, obviamente, numa situação ou na outra, só ficaram sentados de forma diferente. Tá? Então eu posso dizer que 3 vezes B menos 2 é igual a 2B mais 26. E isso é fácil de entender porque em ambos os casos essas coisas são iguais a P. Ó. Sacou a ideia? Então aqui eu faço 3B menos 6 igual a 2B mais 26. Observe que eu multipliquei assim, ó. 3 vezes B, 3 vezes 2. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo. E agora, mais uma vez, eu vou achar o valor de B. Ou seja, 3B, esse está positivo, vem negativo, B é igual a 26 mais 6. Ou seja, que é 2B, tá? Me perdoe. Tá negativo, para positivo, passou negativo. Então, 3B menos 2B é B. 26 mais 6 é 32. Então, B é igual a 32. Então, eu vou aqui, opção B de bola. A quantidade de bancos é igual a 32. E se por acaso o cara pedisse a quantidade de passageiros? Não tem o que fazer. Você só joga aqui, ó. 2 vezes 32 mais 26. 64 mais 26. 90. Beleza? Então, muito fácil, não tinha que fazer, simples assim, tá? Mas assim, o que eu realmente digo para você é que o raciocínio dela, principalmente na parte final aqui, é um pouquinho mais, na segunda parte, primeira parte, segunda parte, ela exige um pouquinho mais de experiência matemática, tal, mais macete para fazer. Não é absurdamente difícil, não é impossível. Lógico que não. Longe disso, né? Mas, assim, exige um pouco de raciocínio. Eu acho que sempre as questões que elas são mais simples, que não tem muito segredo, é bom que a gente resolva, né? Aquela do domínio da função que eu fiz na aula anterior, é uma questão fácil. Sabe do conteúdo, você consegue fazer a questão. Já tem questão que exige um pouco mais de raciocínio e às vezes exige um pouco mais de experiência da pessoa. Entendeu? Bom, vamos à próxima questão aqui. Uma questão que mostra um gráfico. E nesse gráfico, o cara tem que achar qual é essa função para depois analisar as afirmativas, né? Então, veja só. É uma questão que também dá um certo trabalho, porém, não é uma questão difícil. Mas, veja só, eu vou desenhar esse gráfico aqui no cantinho. Observe que se trata de uma questão de uma função decrescente, né? Porque o valor uma função crescente, né? O valor de x está aumentando, como o valor de y está aumentando quando o x aumenta, né? E aí tem assim, ó. Aqui tem menos 2 e aqui tem 8. Ok? Agora, isso que talvez a pessoa tenha uma certa dificuldade de entender. Eu espero que não aconteça com vocês. Vamos lá, preste atenção. Quando o valor de x é igual a menos 2, observe que o ponto em y está bem aqui em cima. É porque y é igual a 0. Beleza? E o outro ponto, aqui é 0. Quando o valor de x é igual a 0, o valor de y lá em cima é igual a 8. Certo? Isso é importantíssimo de você entender. Você tem que entender essa parte. Observe. X menos 2. X é esse eixo aqui que chama de eixo das abscissas.
Observa, menos 1 aqui, menos 2. Então, esse ponto em x é menos 2. Mas como não existe deslocamento para cima ou para baixo desse ponto aqui, menos 2, é porque em y ele é 0. Agora, aqui em x é 0, porque observe, esse ponto ele está aqui. Mas ele não tem deslocamento nem para a esquerda, nem para a direita. Esse ponto, ele está bem em cima do zero aqui em x. Ele tem deslocamento para cima. Então, qual é o valor do deslocamento para cima? 8. Y igual a 8. X igual a 0. Ele não precisava nem dizer que a função f de x é igual a x mais b. Ele não precisava nem dizer que a função tem esse comportamento. E eu vou dizer por que ele não precisava dizer. Porque o gráfico já diz que a função tem essa característica. Ele ajudou. Foi uma ajuda, tá? Mas, ótimo, ele já está me dizendo. Então, vamos lá. A questão diz que quando x é menos 2, y é 0. Então, vamos lá. F de x é a mesma coisa que y. Eu boto 0. Aí fica a vezes menos 2 mais b. Vamos descobrir quanto é que vale isso daqui, tá? Então, vamos lá. Ó, 0 é igual a mais com menos, 2 vezes a mais b. Então, presta atenção. Menos 2a mais b é igual a 0. Cheguei nesse patamar aqui, eu tenho que parar e eu vou explicar por que eu tenho que parar, porque eu não posso somar letras diferentes. Mas eu posso ir para outra informação. Bom, a outra informação que foi dada foi essa aqui, ó. F de x igual a x mais b. Quando o valor de x é 0, o valor de y é 8. Então, bem, eu venho aqui, ó. F de x é y, 8, igual a vezes 0 mais b. Beleza, 8 é igual a... Quando eu multiplico alguma coisa por 0, o resultado dá 0. Então, ficou 0 mais b, ou seja, b, né? Então, b é igual a 8, pessoal. Eu já achei que o valor de b é 8. Achei, b é 8. Ótimo, perfeito. Achei que b é 8? Sim. Para aqui. Então, fica assim, ó. Menos 2a mais b. Quanto é que é b? 8. Igual a quanto? A 0. Então, menos 2a é igual a menos 8. Beleza. A vai ser igual a menos com menos, mais 8 para dividir para 2 dá igual a 4. Beleza? Então, estou achando o valor aí de A. Beleza? Então, muito fácil, não tem muito segredo. E eu tenho aí a função já determinada. Como assim? Cadê a função determinada? Muito fácil. Observa, a função é o quê? F de x igual a x mais b. A gente já achou o valor de A? Achou. Quanto é? 4. 4x. Achou o valor de B? Achou. É quanto? 8. Está aí a função. 4x mais 8. Achamos a função. Vamos olhar aqui. Qual das funções a gente pode... Qual das alternativas a gente pode dizer lá, tá? Qual da função que a gente pode dizer? Essa. Vamos lá. Bom, primeiro, tem algumas coisinhas que eu vou acabar tendo que falar sobre isso, que no caso é o que diz a letra A e o que diz a letra E. Mas é só informação, tá? Ele diz que a função f não é uma função sobrejetora. E aí a gente tem que entender então, o que é função sobrejetora, tá? Observe que essas duas frasezinhas aí, que é a sobrejetora e a injetora, ela fugiu um pouquinho da característica do conteúdo, mas é só para vocês uma pequena informação, porque o edital é muito vago no quesito função. Então, como a gente está pegando questões da UPE, e aí é importante que a gente tenha um conhecimento geral. E aí, nem todas as questões que estão aqui da UPE, 90% é, mas 10% não é do concurso que a gente está trabalhando, ela é da UPE. Isso é importante porque a gente conhece a banca. E como esse edital novo foram poucos concursos, então eu tenho uma quantidade de questões menores. Então eu preciso incrementar com isso, tá? Mas antes de chegar às alternativas, eu quero mostrar para vocês 3 tipos de função. Vamos colocar aqui.
Beleza. Vamos identificar o que é uma função injetora, bijetora, sobrejetora. Essas três coisas. Vê lá. Todas as três serão funções. Mas essa aqui está assim. Observe, não sobra nada em A, não sobra, e está partindo uma setinha de cada elemento de A. Beleza, função. Não está sobrando nada em A, está partindo uma setinha de cada elemento de A. Está sobrando em B, não tem restrição. Ó, uma setinha de cada elemento de A não está sobrando em A. Mais uma vez, função. Mas todas essas têm uma característica diferente. Veja só. Observe aqui que a imagem é onde a setinha toca. E o contradomínio é exatamente igual. Observe que se por acaso eu tiver a imagem da função seja os mesmos elementos do contradomínio, a gente chama de função sobrejetora. Quando existe uma setinha saindo para cada uma setinha chegando, a função é injetora. Observe, está saindo uma setinha de cada elemento de A, está sendo associada a um elemento em B. Lembrando que pode sobrar, mas cada elemento de A está associado a um elemento em B. Cada elemento de A está associado a um elemento em B. Cada um de A está associado a um elemento em B. Observe que aqui não é, porque esse daqui está associado, né? Três setinhas desse vêm para esse daqui. Então não é um só, que é mais de um, três. Então quando isso acontece que é um elemento de A está com um elemento de B, ó, um elemento de A está com um elemento de B, a gente chama de função injetora. Injetora ou injetiva, tá? E quando acontece as duas coisas, observe, ó, a imagem é igual ao contradomínio, ó. A imagem, 4, 5, 6. Contradomínio, 4, 5, 6. Beleza. Cada um elemento de A está associado com um elemento de B, injetora. Beleza. Quando isso acontece é porque ela é bijetora. E aí, quando o cara diz que essa função não é sobrejetora, é porque ela diz que a imagem é diferente do contradomínio. Pessoal, não vai acontecer isso nunca com função do primeiro grau. Porque, veja só, isso daqui é infinito para lá, ó, infinito e infinito para cá. E eu vou ter sempre assim, o x é o domínio. Tudo. E o y é o contradomínio. Tudo. E esse gráfico sempre vai ter um ponto que toca no outro. Então, observe. O y, que é todo o conjunto dos números reais, certo? Que é o contradomínio, vai ter a imagem igual. Porque como isso daqui é infinito, né? Para lá, tal, bem, isso aqui é uma coisa infinita. Então, sempre vai ter um ponto que vai tocar aqui. Sempre vai ter. Então sempre vai ter esse ponto, vai ter um aqui, vai ter um aqui, vai ter um aqui. Então a imagem vai ser igual ao contradomínio. Então ele está dizendo que ela não é subjetiva. Então essa aí não é verdadeira. Essa aí já é falsa. E indo para a última, a função não é injetora. Bom, ela é injetora. Por quê? Porque ela é injetora e sobrejetora. Ela é sobrejetora e injetora. Ela é bijetora. A questão diz que ela não é injetora, mas ela é. Bom, por que ela é? Porque cada um desse daqui está associado com um desse. Esse está com esse. Esse está com esse. Esse está com esse. Esse aqui está com esse daqui. No negativo, ó. Esse está com esse. Esse está com esse. Sempre vai ter. Sempre um vai estar com um. Sempre vai acontecer isso. Então, ela é sim injetora. Ela é as duas coisas. Ela é sobrejetora e ela é injetora. Então, a letra A e a letra E não é. E quando ela é injetora e sobrejetora é porque ela é bijetora. Nesse caso, essa função também é uma função bijetora, mas não está falando da palavra bijetora
nas alternativas. Bom, então, matei. Não é A nem é E. Beleza. Na segunda, na letra B, diz que A é igual a 3. Boa. A é igual a 4. Então, não é. E na letra C diz que B é igual a 9. Bom, não é. B é igual a 8. Isso já me matou que a resposta é a letra D de dado. Eu estando fazendo essa prova, eu nem ia testar. Porque de cara eu vejo que foi função do primeiro grau. O gráfico foi reta. Pessoal, gráfico reta é bijetora. Se ela é bijetora, ela é injetora e sobrejetora. Acabou-se, não tem o que fazer. Certo? O gráfico for reta, ela é bijetora. Sempre. Bom, se ela é bijetora é porque ela é injetora e é sobrejetora. Se você colocar isso na sua cabeça, você já mata um monte de coisa. Quando ele diz a função não é sobrejetora, falsa, porque ela é bi. Quando a função não é injetora, falsa, porque ela é bi, ela é as duas coisas. Beleza, então já sei que não é A, sei que não é E. O meu cálculo pequenininho, simples, mostrou que B é 8, falsa a letra C, e mostrou que A é 4, falsa a letra A, B de bola. Só sobra a letra D. Ah, mas eu quero ter certeza. Bom, F de 1 sobre 2 é igual a 10. Beleza. 4 vezes 1 sobre 2 mais 8. Pessoal, F de 1 sobre 2 vai ser 4 vezes 1, 4. Para dividir para 2 dá 2, mais 8. F de 1 sobre 2 é igual a 10. Pronto. Muito fácil. Essa questão é opção D, mas a gente nem precisaria fazer. Já só no olhômetro, depois de ter feito esse cálculo inicial, acharia que a resposta era a letra D de dado. Porém, tem que ter esse conhecimento aqui, que não caiu em concurso da Polícia Militar. Porém, é uma questão da UPE, então vale a pena a gente pontuar, falar sobre isso. Tá. Outra questão boa, e essa dá para fazer com tranquilidade, porém é uma questão muito maliciosa, no finalzinho tem uma malícia lá que muita gente caiu. Aí diz o seguinte: admita que o lucro mensal de uma companhia de telefone celular que tem X milhares de assinantes seja de 24x menos 400 milhares de reais, certo? No momento, o lucro da companhia é de 320 mil reais. Quantas novas dezenas de assinantes são necessárias para que o lucro da companhia passe de 320 mil para 332 mil reais? Vamos lá. Bom, seguinte. Então, ele está dizendo que hoje o lucro da companhia é 24x menos 400 milhares de reais, certo? Essa é a função que representa o lucro da empresa. No momento, o lucro da companhia hoje é de 320 mil reais. Vamos achar quantas pessoas, né? Lembrando que essa resposta aqui é em milhares de reais, tá? Bom, passando o 400 para o outro lado, fica assim, ó, 24x igual a 320 mais 400. Ok, então, 24x é igual a 720. X vai ficar 720 dividido por 24. X é igual a... Quanto é que dá 720 por 24? Bom, 72 por 24 dá 3, colocando um zero do lado, 30. Lembre que isso é 30 mil clientes. 30 mil. Certo? Muito importante essa frase. Como ele está dizendo que é em milhares de assinantes. Então, se eu achei 30, é 30 mil assinantes. Beleza. Aí ele diz assim: eu quero que passe para 332 mil. Então, o lucro agora, 24x menos 400, não é mais 320, é 332. Beleza, então fica 24x igual a 332 mais 400. Beleza, então fica 24x, aí aqui fica 732. É a soma dessas duas coisinhas aqui. Para achar o valor de x, aí fica 732 dividido por 24. X igual a... Vamos dividir. Vamos dividir 732 por 24. 732
por 24. Aí aqui dá 3, né? 3 vezes 24 dá 72, para 73 falta 1, 12. Beleza? Não pode dividir 0 no quociente, vírgula, 0, 5. 5 vezes 24 dá quanto? 120. Para 120, nada. Ou seja, 30,5 mil assinantes. 30,5 mil clientes. Bom, agora é o seguinte. O pessoal chega aqui para sempre dar um alô, aí fica lá passando um aluno, aí você, ei, passa um professor, um colega, acaba, eles não sabem que está gravando, né? E aí é o seguinte, 30,5 mil pessoas. Isso quer dizer que são 30.500. Entende? 30,5 mil é 30.500 assinantes, né? Ou você pode fazer assim, ó. Isso é 30.500. Aqui são 30 mil. Aí, entenda que a diferença entre essas duas pessoas, esses dois casos aqui, é de 500 assinantes. E aí você olha para a letra A e às vezes marca. Eita, acertei 500, marquei lá, tô bem, né? Eu estou aqui, né? Calma, né? Eu estou aqui. Só que isso é perigoso. Porque ele perguntou, quantas novas dezenas de assinantes são necessárias para que o lucro passe de 320 para 332? Isso aqui é a quantidade de assinantes. Ele perguntou quantas dezenas de assinantes. Entenda que 500 é a mesma coisa que 50 vezes 10. E 10 é dezena. Então são 50 dezenas. 50 dezenas. 500 é 50 dezenas. Ou seja, a resposta não é a opção A, é a opção E. Muito cuidado, perigoso. Tem que ter atenção com esse tipo de problema, porque derruba muita gente. Bom, agora a gente vai para mais uma questão, que é uma questão também da UPE aí do ano passado, um concurso que foi feito, não foi da Polícia Militar, mas por ser da UPE, vale a pena a gente tocar no assunto. Qual a função do primeiro grau representa o gráfico a seguir? Veja só. A gente já fez, inclusive, uma questão muito parecida com essa. Então, observe, inclusive, questão de prova, tá? Então, como é que a gente chega nessa questão, né? Não é difícil, é fácil descobrir qual é o gráfico dessa função. Bom, primeiro que eu tenho plano cartesiano. Observe que a função é decrescente, né? Porque o valor de x está aumentando e y diminuindo. E ele diz que isso aqui é 3. E aqui também é 3. Eu havia falado para vocês na aula que o valor da função, ó, f de x igual a ax mais b, e falei para vocês o seguinte: esse ponto aqui, B, que é o coeficiente linear, é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Ou seja, eu já sei, só com essa informação, que a função é assim, ó, ax mais 3. Mas também pode ser que ela apareça assim, ó, f de x igual a 3 mais ax. Então, nas alternativas, eu vou olhar qual delas, veja como a questão é fácil. Qual dessas questões que o valor de B é 3? Bom, na letra A, o valor de B é 3. Pode ser letra A, pode ser, né? Ou seja, pode ser essa função aqui, ó, x mais 3. Observe que aqui na frente do x eu tenho 1, certo? Letra B, f de x tem lá 3 menos x. Bom, menos 3 é positivo, certo? Então, pode ser também letra B. Ó, qual é a função? F de x igual a 3 menos x. Que é a mesma coisa, pessoal, que menos x mais 3, tá? Isso é a mesma coisa. Na letra C, o valor de B é menos 3. Bom,
B é 3, não é a letra C. No valor, na letra D, diz que B é 1 sobre 3. Não é, B é 3. Na letra E, diz que B é 1. Não, B é 3. Então ficou entre quem? A e B. Mas para eu ter certeza, eu digo assim, veja como é fácil, é só questão de visualizar, sem cálculo. Veja como é fácil. Pessoal, essa função, ela é decrescente, certo? Quando ela é decrescente, eu falei, o valor de A é menor do que 0. Pessoal, aqui, o valor de A é positivo, é 1. Não é essa. O valor de A é menos 1, ou seja, menos x mais 3, ou 3 menos x, opção B. Veja como é fácil a questão sem marcar, sem fazer cálculo, aliás, não tem cálculo algum, é só uma questão de observação, muito importante fazer isso. Então, sempre que eu puder passar para vocês esses macetes aí, para vocês não perderem tempo, eu irei passar, tá? Nem sempre, fiz várias questões aqui nas últimas aulas de progressão, mostrando dicas. Às vezes não tem, infelizmente, nem sempre tem matemática tudo, mas sempre que eu puder mostrar para vocês e que eu souber, irei mostrar, ok? Vamos à próxima? Muito bem. Essa é a primeira questão dessa próxima aula que a gente vai começar, né? Como o meu tempo já está bem no final, vou dar um break, né? Falta 1 minuto, vou dar um break para explicar um pouco sobre função de segundo grau, função quadrática, né? E aí, sim, a gente começa a trabalhar, porque essa questão, inclusive, é uma questão de prova, né? Questão da prova 2018, que vai mostrar para vocês a junção de 2 conteúdos, que é função do primeiro junto com função do segundo grau, tá? Aí não é difícil, não fiquem nervosos, não fiquem, eita, vai vir a questão, né, matando. Tem uma questão que, no meu entender, é uma questão difícil, não é essa, mas a gente vai ver isso nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Até a próxima.